Toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, e versículo 24. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais uma semana abençoada, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está nos abençoando grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24. Aleluia. Está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assoplaram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assoplaram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Amém. Podemos assentar. Oh, maravilhoso Deus, Deus, poder e glória. Aleluia. Aleluia. Deus, Aleluia. louvado seja Deus, aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Jesus, ele termina, aleluia, o capítulo 7 do Evangelho de Mateus desta forma. Aleluia. Ele lança a mão de algo que o povo já conhecia, para que o povo pudesse entender tudo aquilo que ele já havia dito anteriormente, desde o início do capítulo 7. Aleluia. Ele expressa aqui a sua vontade. Aleluia. Que todos, o desejo do seu coração era que todos fossem prudentes. Que todos os que tinham ouvido aquela palavra pudessem colocar em prática aquilo que ele havia dito. É muito importante, ao lermos as Sagradas Escrituras, e entendermos que as Sagradas Escrituras revelam para nós a vontade de Deus. Quando nós entendemos isso, nós passamos a agir, aleluia, conforme a vontade de Deus. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. E ele nos mostra também como é importante ouvir e colocar em prática a sua palavra. Aleluia. Ele diz, olha, a minha palavra, as pessoas devem ouvir e praticar. Aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que edifica sua casa sobre a rocha. A chuva vem, os rios assopram, os rios correm, os ventos assopram, combatem contra a casa, mas a casa não cai, porque a casa foi edificada sobre a rocha.
Aleluia. Assim acontece com o homem que ouve a minha palavra e coloca em prática. Mas aquele que ouve a minha palavra e não coloca em prática é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre areia. Aleluia. Dessa chuva correm os rios, assopram os ventos e combatem aquela casa. E caiu, foi grande a sua queda. Veja, irmãos, que a mesma coisa que acontece com a casa que foi edificada sobre a rocha, acontece com a casa que foi edificada sobre a areia. E a casa ela cai, porque não foi edificada corretamente, ela não foi edificada sobre a rocha, a casa ela cai porque foi edificada sobre a areia. Isso significa, irmãos, que o homem pode construir a casa que ele quiser. Se ele não edificar ela sobre a rocha, ela vai cair. Se nós não edificarmos a nossa casa sobre Cristo, ela vai cair. Aleluia. Se nós não virmos a palavra e colocar em prática, não colocar em prática, a nossa casa vai cair. E Jesus não quer que a nossa casa caia. Você quer que a sua casa caia? Eu não quero que a minha casa caia. Aleluia! Porque se ela cair, vai ser grande a minha ruína. Pai. Se a sua casa cair, vai ser grande a sua ruína. Então, ouça a palavra e coloque a palavra de Deus em prática. É simples. Faça a vontade de Deus. Aleluia. Faça a vontade de Deus. É simples. Assim o Senhor nos ensina. Ele nos revela a sua vontade. E a vontade de Deus, irmão, não é nada mais do que o amor que Ele tem por nós. Espírito Santo. Hã? Aí nós passamos a entender o quanto Jesus nos ama. Ele nos alerta dos perigos que nós corremos se nós não estivermos em Cristo. Se nós não edificarmos a nossa casa sobre a rocha, vai ser grande a ruína daqueles que não edificam a casa sobre a rocha. Que ouve a palavra de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Ele coloca em prática. Santo Deus. Quais são as palavras que ele tinha dito anteriormente? No início do capítulo 7. Quais são as palavras que Jesus disse anteriormente? Jesus ele disse, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que vos tiverdes medido, vos não de medir a vós. Aleluia. Porque reparas tu, argueiro, que está no olho do teu irmão, se não vês a trave que está no teu. Eita glória. Aleluia. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidará de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aleluia. Aleluia. Se nós entendemos que todos nós temos os nossos problemas e pararmos de ver o defeito dos outros e olhar para nós mesmos, nós vamos ver que nós precisamos de Cristo. Aleluia. Aleluia.
caminho, irmão. Jesus ele fala aqui na sua palavra também. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Oh, Deus, glória a Deus. Porque a porta estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz, o caminho que leva à vida, e poucos há os que a encontram. Aleluia. Aleluia. Manso. Tu és fiel. Hã? A porta larga, ela é mais fácil. Ela conduz à perdição. Irmãos, o causante é mais fácil. O mais difícil é a gente se conscientizar que nós também temos os nossos defeitos. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso, Pai. Verdade. É mais difícil ficar julgando uns aos outros. Isso gera confusão. Isso gera problemas na igreja. Aleluia! Mas o que vai resolver o nosso problema é o quê? Que nós tomamos consciência de que devemos, cada um de nós, cuidar da nossa vida, ouvir a palavra, colocar em prática para ser um crente vitorioso. O que vai trazer solução para nós é exatamente isso. Aleluia. Tomar consciência que nós precisamos de Cristo, aleluia, para resolver nossos próprios problemas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele continua aqui, ó, veja bem. Aleluia. Dizendo assim, olha que interessante. Não deem os cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pernas. Não aconteça que as pisem e voltando-se vos despedacem. Aí ele começa a falar de algo que é santo. Olha que interessante, ele começa a falar de algo que é santo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Aleluia. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Esta é a lei dos profetas. Aleluia. O que é? E quem pode resolver os nossos problemas se não for o Espírito Santo? Aleluia, Rei da Glória. Somente o Espírito Santo pode mostrar os meus defeitos. Somente o Espírito Santo pode mostrar para cada um de nós os nossos defeitos. Somente o Espírito Santo é quem pode nos ensinar o caminho da verdade, o caminho da felicidade, o caminho da união, da paz, do amor. Aleluia. Aleluia, Deus. Ele nos ensina através da sua palavra como nós resolvemos nossos problemas. Não é querendo resolver o problema do irmão, julgando o irmão, acusando o irmão, censurando o irmão, que os problemas vão ser resolvidos. Não vai, não. Aleluia. Aleluia. É consciente. Grande Deus. É uma verdade. Aleluia.
Só não aceita quem não quer. É por isso que ele diz, aleluia, aleluia, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Irmãos, ficar julgando uns dos outros, ficar censurando uns dos outros, isso é o caminho que conduz à perdição, o caminho que conduz à salvação. Aleluia! Embora seja mais difícil, é o caminho da oração, é o caminho de cada um deve se conscientizar que precisa de Deus. Aleluia! Quando a igreja se conscientiza que precisa de Jesus, que Ele é a pedra, que Ele é o fundamento, aleluia! O homem está edificando a casa sobre a pedra, ele não está edificando sobre a areia. Quando o homem ouve a palavra e coloca em prática, ele está colocando, fazendo a casa sobre a pedra. Pode vir o vento que quiser, irmãos. Pode vir a chuva que quiser. Pode vir a tempestade que quiser. A casa não vai cair. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Pode acontecer o que quiser na vida do crente. A casa não vai cair. Essa é a realidade da palavra. A casa não cai. A casa continua em pé. Aleluia. Ela continua em pé para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na sua vida, sabendo que Jesus está cuidando de você, porque você ouve a palavra e coloca em prática. Essas promessas falidas aí, irmão, que às vezes, muitas vezes a gente ouve, aleluia, sem fundamento, sem base nas Sagradas Escrituras, para mim ela já está falida há muito tempo. Aleluia. Porque o verdadeiro fundamento é Cristo. Glória. Aleluia. Ele estabeleceu fundamentos. Ele estabeleceu regras. Ele estabeleceu leis. Aleluia. Para que a verdade possa florescer. Aleluia. Os irmãos entendem? Aleluia. Aleluia. Outro perigo muito grande são os falsos profetas. Esse é um perigo muito grande. E nos dias de hoje, aleluia, falsos profetas aparecem das mais variadas maneiras. Aleluia. Falsos ensinamentos, aleluia, aparecem muitas vezes e nós não percebemos. Aleluia. Só nós vamos poder perceber pelo Espírito de Deus. Aleluia. Eles veem a voz como se fossem ovelhas, mas são lobos devoradores. Irmãos, isso é muito complicado. É muito complicado. Somente pelo Espírito Santo você vai discernir. Sabe? Há muitos falsos profetas que hoje em dia eles oferecem um Jesus só para este mundo. Eles não falam o que o crente deve fazer. Aleluia! Como o crente deve se comportar? Aleluia! Ele só prega o sucesso. Só o sucesso. Só Jesus para as coisas terrenas. Aleluia! Mas a palavra de Deus nos instrui, aleluia, que não é só isso que Ele quer dar, Ele dá também.
Está escrito na sua palavra, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas não serão acrescentadas. Busquem, então, o reino de Deus e a sua justiça, que os bens materiais vão acontecer na tua vida, vão vir por acréscimo. Aleluia. Aleluia. Você nem percebe, já está nas suas mãos. Aleluia. Não precisa correr atrás de riqueza, de fortuna. Não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã. Jesus está cuidando de você. Se você estiver fazendo a coisa certa, você vai estar sendo cuidado por Cristo. Eita glória. Aleluia! Aleluia. Louvado seja Deus. Santo Deus. Isso não preocupa com o dia de amanhã. Por quê? Não conhece a palavra, não tem fé, não acredita nas promessas que Deus tem para o seu povo, nas promessas que Deus tem para a sua vida. Isso atrapalha, sabe? A nossa vida espiritual. A gente nem percebe muitas vezes. Aleluia! Mas a pessoa com o Espírito Santo deu um puxão de orelha, sabe? Fala, meu servo, para com isso. Minha serva, para com isso. Eu não quero isso de ti. Minha igreja, para com isso. Eu não quero isso de ti. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Espírito Aceito Santo. teu nome, Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. A árvore boa, ela dá bons frutos. Outra comparação, né, irmãos? A casa, que é edificada sobre a areia, ela permanece de pé. E a árvore boa dá bons frutos. Quem ouve a minha palavra e coloca em prática, dá bons frutos. E o fruto permanece. As minhas promessas permanecem. Os meus dons permanecem. Porque fruto é sinônimo de dons divinos. Aleluia. Frutos é sinal de poder de Deus. Aleluia. Frutos é sinal que você sente a presença de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você está sendo abençoado. Aleluia. Muitas vezes nós queremos sentir a presença de Deus, mas nós estamos fazendo a vontade dele. Aí a gente busca, corre, e vai para lá, e vai para cá, até fazermos a vontade do Senhor. Ao passo que, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós vamos sentir a vontade de Deus, o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós vamos sentir o poder de Deus mais e mais. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo Deus, aleluia, Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Apartai-vos de mim. Vocês conheceram. Veja bem. Aleluia. Vocês profetizaram em meu nome. Vocês expulsaram demônios. Louvado seja teu nome. Aleluia. Vocês fizeram maravilhas. Aleluia. Vocês viram acontecer, mas nem assim deram ouvido a minha palavra. Mesmo assim, não colocaram em prática a minha palavra. Aleluia. Poderemos herdar o reino de Deus, irmãos? Jesus ele faz maravilhas, é claro que ele faz, por causa do nome dele. Por causa da palavra, porque ele vela para que se cumpra a palavra dele. Praticar iniquidade é coisa séria. É conhecer a palavra, não colocar em prática. Sabe?
é ver o poder de Deus, é ver o que Deus faz e não colocar em prática a palavra dele. Aleluia. É um pecado terrível. Conhecemos a Deus, sabemos quem Ele é, conhecer as suas maravilhas, aleluia, e não obedecer. É um pecado terrível. Falso profeta, irmãos, veja bem, aleluia, é algo muito interessante. Eu estava meditando em casa, você mostrava assim, olha, Adão conheceu a palavra primeiro, falou com Eva. Eva foi, ofereceu o fruto para Adão. Foi assim, no céu? Foi, né? Qual era o papel que Eva estava fazendo? A do falso profeta. E Adão, que conhecia a palavra, caiu no engano. Olha o perigo. Estava meditando lá no banheiro, o Senhor me levava a pensar desta maneira. Eva fez o papel do falso profeta. E Adão, que conhecia a palavra, caiu no engano. Devemos tomar cuidado, gente. Mesmo conhecendo a palavra, nós podemos cair no engano, fazer a vontade de falso profeta. Vamos fazer a vontade de Deus? Aleluia. Hein? Aleluia. Vamos fazer a vontade de Deus, buscar a Deus. Aleluia. Jejum e oração, se pode jejuar, buscar o Senhor, falar, Senhor, me santifica, me purifica. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, me dá os seus dons. Deus tem tantos dons para dar, revelação de profecia. Deus tem tanta coisa boa para dar, irmãos. Aleluia! Quando nós conquistamos essas coisas, nós paramos de julgar os outros. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Você entra pela porta estreita, mas recebe bênçãos. Então, Glória a Deus, glória. aqui, irmão, que não tem retorno mais. Você vai estar entendendo a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Tudo vai mudar na sua vida, tudo vai mudar na minha vida, tudo vai mudar na vida da igreja. Aleluia! Todos seremos transformados pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Aleluia. Esse é o caminho correto. Resta obedecer. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a Deus e louvo pela vida desta igreja. Amém?